Opa, tudo bem? No interior da Inglaterra, 3 amigos estão fumando no carro enquanto observam uma casa à distância. Na porta, o Dr. Richard está se despedindo de alguns pacientes. Terry garante aos amigos que Richard leva a esposa para jantar toda sexta-feira, então eles podem roubar a casa quando eles saírem. Enquanto os caras esperam, são abordados por Mary, que repreende seu namorado, Nathan, por pegar seu carro, já que ela precisa dele para ir ao trabalho. Uma discussão começa, mas eles são interrompidos, quando Terry vê o casal finalmente saindo da casa. Nathan imediatamente dirige até a frente da casa, e Mary o segue de bicicleta. Quando recebe uma ligação do trabalho, Nathan garante que eles terminarão em 20 minutos, então Mary promete ao chefe que estará lá em 1 hora. Depois que Mary concorda em esperar do lado de fora, os caras pulam a cerca, mas Terry não faz um pouso suave, e agora está mancando. Gas quebra o vidro da porta, e Terry o repreende, revelando que há uma chave escondida em um vaso de flores. Uma vez lá dentro, Gas pergunta onde está o cofre, mas Terry não faz ideia. A mãe dele trabalha como faxineira na casa, e compartilhou alguns detalhes sobre o lugar, mas não a localização do cofre. Furioso, Gas abre o armário de vassouras e joga as coisas no chão em um ataque de raiva. Então Terry rapidamente coloca tudo de volta no lugar. No entanto, Gas continua jogando coisas e quebrando outros cômodos também. Terry fica frustrado porque eles prometeram que não causariam nenhum dano, e Nathan o distrai apontando que ele perdeu um dos brincos. Gas rouba remédios do armário do médico e joias do quarto da esposa. Ele também destrói algumas casas de boneca em um quarto com a placa Kate. Nathan pega comida da geladeira enquanto Terry desce ao porão, onde finalmente encontra o cofre. Ele chama os amigos apenas para Gas ficar irritado novamente. A mãe de Terry disse que o cofre tinha código eletrônico, então Gas trouxe ferramentas para isso. Mas o cofre, na verdade, tem um cadeado de combinação com disco, e nenhum deles sabe como abri-lo. Do lado de fora, Mary está ficando cansada de esperar e começa a buzinar. Ela não pode ir embora porque Gas está com as chaves, então tenta ligar para Nathan, mas ele está ignorando o telefone. No porão, Nathan tenta abrir o cofre com uma furadeira e depois com um martelo, mas nada funciona. Terry usa um estetoscópio enquanto gira o disco do cadeado, mas também não consegue. Nathan finalmente atende a ligação de Mary e ela diz que precisa ir embora, então ele desliga. Terry concorda que eles deveriam ir embora, o que faz Nathan surtar. Gas então tem uma ideia. Eles vão esperar os donos voltarem e forçá-los a dizer o código do cofre. Quando Mary liga novamente, Nathan recusa. Já está escuro lá fora, e Mary continua recebendo ligações do trabalho. Ela continua buzinando e chamando o nome de Nathan, mas ele o ignora enquanto assiste TV com Gas. Terry se oferece para levá-la. No entanto, Gas não deixa porque acha que ele está tentando fugir. Eventualmente, Nathan se cansa de todos os gritos, então vai até a porta e diz a Mary que só precisa de mais 5 minutos, convencendo-a a entrar. Depois de pegar o telefone dela, ele a empurra sobre a mesa e eles começam a ficar íntimos. Enquanto olha ao redor, Gas encontra uma foto de uma menina. Terry explica que é a filha dos donos, Kate, que morreu há muito tempo. O momento íntimo na mesa é interrompido quando Mary diz a Nathan que está grávida. No entanto, Nathan não se importa porque acha que o dinheiro que conseguirem com esse roubo será suficiente para criar a criança. De repente, eles ouvem um barulho do lado de fora e percebem que os donos voltaram. Os caras cobrem as cabeças com meias e forçam Mary a fazer o mesmo. Assim que o casal entra, Nathan e Gas os atacam. Na luta, Ellen cai e os pedaços de um vaso quebrado cortam sua mão. Richard tenta ajudá-la, mas os caras conseguem dominar o casal e levá-los para a sala de estar. Um Richard desesperado diz que eles podem pegar qualquer coisa que quiserem, mas pelo menos deixem que ele cuide do ferimento de Ellen. Mary traz o kit de primeiros socorros e um copo de água para Ellen. Então ela limpa e faz o curativo seguindo as instruções de Richard. Gas joga algumas meias e força Mary a amarrar as mãos de Ellen. Quando Gas pergunta sobre o dinheiro, Richard entrega a carteira e menciona algum dinheiro escondido na cozinha, que Terry vai buscar. Os caras então perguntam sobre o cofre e Richard finge que não existe. Então o casal é arrastado para o porão.
Mary não aprova o plano todo e Nathan diz para ela aceitar, porque ele está fazendo isso pelo bebê. Nathan grita repetidamente com Richard pedindo a combinação, mas Richard apenas critica seu comportamento. Então ele dá um tapa nele. Gas aproxima o cigarro do rosto de Ellen, mas Nathan o impede antes de queimá-la. Então Gas entrega um estilete para Nathan e manda que ele machuque Richard até que ele diga a combinação. Finalmente, Mary perde a paciência e sobe as escadas, então Gas a segue. Depois de tirar as meias da cabeça, Mary pega o telefone fixo e se esconde no banheiro para ligar para a emergência. Infelizmente, Gas arromba a porta e puxa Mary pelos cabelos para arrastá-la para fora. Depois de que cura o telefone, Gas usa suas meias para amarrar as mãos de Mary e bate a cabeça dela contra um espelho, acusando-a de querer prender Nathan com um bebê. No porão, Richard diz que eles não deveriam deixar Gas manipulá-los, e ele chama Nathan e Terry pelos nomes, revelando que foi médico deles quando eram crianças. Richard conhece as famílias deles e os viu crescer como amigos próximos, mas acha que um estranho como Gas está arruinando suas vidas. Nathan perde o controle e grita novamente, mas Terry tira as meias e concorda com Richard, dizendo que eles deveriam ir embora. Um Nathan furioso empurra-o contra a parede e, depois de tirar as meias também, diz ao amigo que fique calado. Nesse momento, Gas volta com Mary e diz aos outros que ela tentou chamar a polícia. Nathan aponta o estilete no pescoço de Ellen e pede o código. Como Richard não reage, Gas sussurra algo no ouvido de Nathan, fazendo-o ameaçar cortar o dedo de Ellen. Como Richard ainda se recusa a cooperar, Gas puxa uma arma e aponta para Richard enquanto manda Nathan fazer o corte. Após alguma hesitação, Nathan recua e diz a Gas fazer ele mesmo. Uma discussão começa e Gas aponta a arma para Nathan, forçando-o a fazer o corte. Nathan implora a Richard pelo código enquanto começa a cortar o dedo de Ellen, mas no último segundo se vira e corta o braço de Gas, fazendo ele derrubar a arma. Gas agarra Nathan para dar uma cabeçada, eles caem no chão e começam a brigar. Nathan tenta esfaquear Gas com o estilete, no entanto, Gas o domina e o esfaqueia primeiro. Richard pede para ser desamarrado para que possa ajudar Nathan, mas Gas zomba dele enquanto enfaixa o próprio braço com um pano e fita. Ele ameaça deixar Nathan morrer a menos que o médico dê o código. Então Richard finalmente diz os números. Enquanto Gas tenta a combinação no cofre, Richard faz gestos para Terry pedindo ajuda, mas Terry está tendo uma crise. Logo, Gas percebe que recebeu um código falso, então Richard finge que confundiu 21 com 22 e manda tentar novamente. Enquanto Gas está ocupado, Mary começa a se livrar das amarras. Esse outro código também está errado, então Gas amarra Ellen a uma viga de madeira com fita. Em seguida, liga uma serra elétrica e tenta atacá-la, apenas para descobrir que o cabo não é longo o suficiente. Enquanto muda para outra tomada, Mary finalmente se solta e atinge Gas na cabeça com o martelo, matando-o instantaneamente. Depois, Mary solta Richard e percebe que o porão está ligado à garagem. Há uma van lá, então ela quer levar Nathan ao hospital. No entanto, Richard tira uma arma escondida e anuncia que ninguém vai sair. Mary fica apavorada até que Richard se explique. O hospital é muito longe e Nathan não sobreviverá à viagem, então ele vai tratá-lo enquanto esperam ajuda. Enquanto Perry e Mary levam Nathan para cima, Richard pega as chaves do carro do corpo de Gas e solta sua esposa. No consultório, Richard cuida primeiro do dedo de Ellen e ela diz que a gangue teve o que mereceu. Então Richard remove a lâmina do corpo de Nathan e precisa usar uma pinça para retirar um pedaço preso dentro do ferimento. Ele explica que a lâmina não atingiu órgãos vitais, então Nathan tem boas chances de sobreviver. Como Richard precisa de espaço para trabalhar, ele pede que Ellen, Mary e Terry esperem do lado de fora. Enquanto Ellen começa a limpar, Mary tem um colapso. Terry a consola, mas de repente a chama de Linda e tenta beijá-la. Ela imediatamente se afasta e o repreende por contar aos outros sobre o cofre. Ela também acha que Terry teria abandonado Nathan se ela não estivesse lá. Ela começa a insultá-lo, apontando que sua irmã gêmea, Jane, foi embora porque Terry é uma joca, e ela nunca o amou de verdade. Depois,
Mary vai para a sala de estar e tenta abrir uma caixa misteriosa, mas Ellen a impede. Em seguida, Mary tenta entrar no consultório e Richard diz que ela não deveria, mas ela entra. Nathan está dormindo e Richard explica que precisou sedá-lo enquanto dava os pontos. Mary toca o corpo de Nathan e acha que está muito frio, mas Richard garante que é normal. Então ele vai ao telefone fixo e liga para uma ambulância. No entanto, Mary percebe que a tomada está quebrada, significando que Richard está mentindo. De repente, Mary se sente mal e vomita na sinca. Richard diz que tem remédio para ajudá-la, e quando se vira, Mary procura o celular de Nathan nos bolsos, mas estão vazios. Quando Richard traz o remédio, Mary o ignora e volta para a sala, onde encontra Ellen aplicando uma injeção em Terry por causa da perna machucada. Uma Mary apavorada tenta sair. No entanto, todas as portas estão trancadas. Ellen aparece atrás dela e grita por ela não ter tirado os sapatos, chamando-a de Kate antes de lhe dar um tapa. Richard corre para acalmar Ellen, revelando que ela tem um distúrbio de memória. Enquanto Richard leva Ellen embora, Mary procura Terry e o encontra feliz comendo um lanche e assistindo TV. Ela diz que eles precisam ir e pede o telefone dele, mas ele diz que entregou para Ellen. Mary começa a repreendê-lo, mas é interrompida pelo casal de idosos que os convida para tomar chá. Uma Mary exausta quer fumar, porém Ellen não permite. Então ela diz que vai fumar do lado de fora e tenta abrir outra porta, mas também está trancada. Richard faz Mary se sentar descrevendo todas as coisas horríveis que podem acontecer a um bebê ainda não nascido. Quando o inseto aparece na mesa, Ellen o mata com a mão. Então Richard mostra uma foto da filha morta, Kate, compartilhando histórias da infância dela. Ellen está prestes a beber o chá, mas Richard a impede e troca a xícara dela pela de Mary. Depois Richard tira um álbum de recortes que Ellen fez para guardar todas as notícias de jornal sobre as adolescentes que desapareceram na região, incluindo a irmã gêmea de Mary, Jane. Ele afirma que o álbum é uma homenagem a elas. Quando Terry está prestes a beber o leite, Mary o impede e pede seu telefone a Richard. Richard finge não saber do que ela está falando, então ela grita enquanto lista todas as mentiras que ele contou. Quando o casal diz para ela se acalmar e beber o chá, uma Mary furiosa empurra tudo da mesa e pega uma faca, pedindo que abram a porta. Richard segura sua mão e a desarma facilmente, então a arrasta pelos cabelos até o armário sob a escada e a tranca lá dentro. Ele pede a Terry que fique de olho nela enquanto coloca Ellen na cama. Mary continua batendo na porta e implorando para o amigo soltá-la. Terry grita com ela por namorar Nathan, dizendo que ele não a ama e apenas a usa. Uma Mary chorando diz que Nathan está morto, mas Terry a ignora. No quarto, Ellen tem um colapso e insiste que Mary precisa ser punida. Richard diz que fará isso, mas Ellen o convence de que pode ajudar. Nesse momento, Terry percebe que suas pernas estão dormentes e acha que Ellen lhe deu remédio demais por acidente. Mary o insulta por não querer aceitar que Ellen fez isso de propósito, fazendo Terry perder o controle e gritar com ela antes de desabar em lágrimas. Quando Mary pede desculpas e pede que trabalhem juntos, Terry entende juntos como um casal e começa a falar com ela como se fosse Jane. Uma Mary desesperada entra no jogo e Terry abre a porta achando que verá a antiga namorada, mas Mary corre para pegar a faca e subir as escadas. Com a ajuda de uma bengala, Terry consegue andar lentamente e olha Nathan pelo buraco da fechadura. O amigo não está se movendo e um Terry aterrorizado se afasta, dizendo a si mesmo que Nathan está apenas dormindo. Então ele sobe e entra no quarto de Kate, onde encontra Mary amarrando vários lençóis na janela. Terry ainda acha que ela é Jane e a acusa de tê-lo abandonado, mas Mary jura que estava prestes a buscá-lo para fugirem juntos. Quando Terry tenta beijá-la, ela se afasta e eles caem na cama, então ela aproveita para empurrá-lo. De repente, um galão de gasolina é jogado no quarto e uma placa de metal desce, bloqueando a janela. Mary ajuda Terry a sair do quarto e eles lutam para respirar. Enquanto descem as escadas, percebem que todas as janelas estão sendo bloqueadas e há fumaça por toda parte. Terry tropeça e rola a escada abaixo, então Mary corre para ajudá-lo. Ele insiste que devem ajudar o casal de idosos também, claramente ainda em negação. Nesse momento, Ellen corre para a sala, então Mary a segue enquanto ela balança a faca cegamente.
Ellen continua se aproximando por trás e consegue chicoteá-la várias vezes até quebrar um vaso nas costas dela. Quando Mary cai, Ellen a chicoteia novamente. Agora que está perto o suficiente, Mary a derruba jogando um vaso nela. Então Mary pega a máscara dela e a coloca, apenas para Ellen espetar seu braço com uma injeção, enquanto Richard arrasta Terry para longe. Mary leva Ellen para a cozinha e a amarra ao forno. Ela a estapereia repetidamente, exigindo saber o que havia na seringa. E os dentes de Ellen caem enquanto ela ri. De repente, Richard aparece atrás de Mary e tira a máscara antes de começar a estrangulá-la. Mary morde a mão dele e o chuta na virilha, antes de pegar a máscara novamente. No entanto, Richard quebra um prato na cabeça dela. Então Mary revida, acertando-o com uma panela e o empurra para fora da cozinha, prendendo a mão dele na porta. Ela bate a porta repetidamente até que ele perda um dedo. Infelizmente, Richard quebra o vidro da porta e tira a máscara de Mary, que corre para empurrar a mesa contra a porta para bloqueá-la. Ela pega uma faca e ameaça matar Ellen, enquanto começa a ficar tonta por causa da injeção. Richard promete trazer Terry e as chaves, mas quer prova de que Ellen está viva, então canta para fazer ela cantar também. Terry e as chaves são deixados do lado de fora da porta da cozinha, então ela os puxa para dentro e finalmente abre a porta do porão. Ela arrasta Terry escada abaixo e coloca seu corpo na parte de trás da van, antes de pular para o banco do motorista. Quando abre a porta da garagem, encontra Ellen e Richard bloqueando o caminho. Ela liga a van com a intenção de atropelá-los, mas nesse momento Terry atira nela com a arma que Richard lhe deu. Enquanto Mary lentamente sangra até morrer, Richard zomba dela por não ter se comportado. Então Ellen e Richard colocam Terry em uma cadeira de rodas e anunciam que ele merece uma recompensa. Finalmente, Richard abre o cofre, revelando que na verdade é uma porta para um bunker secreto. Lá dentro, Jane está acorrentada a uma cama. Acontece que após a morte de Kate, Ellen e Richard começaram a sequestrar garotas para substituir a filha. Elas eram obrigadas a usar as roupas de Kate e chamá-los de pai e mãe, além de serem chamadas pelo nome Kate. Se uma garota não cooperasse, era morta e substituída por outra. Jane era a última porque estava se comportando. Como recompensa por ajudar o casal, Terry é trancado no bunker com Jane. Uma semana depois, a mãe de Terry, Jean, termina de limpar a casa sem suspeitar de nada. Ela não vê o brinco do filho no chão porque pisa nele. No jardim, o casal planta novos arbustos para esconder os corpos enterrados. Ao sair, Jean diz aos patrões que está preocupada porque seu filho está desaparecido. Ellen e Richard dizem para ela não se preocupar, porque os jovens às vezes gostam de fugir. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para você poder assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.